Fala Tricolada, tudo bem com vocês? Eu sou Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal da família Tricolor. Temos vídeos diários sempre falando do nosso Fluminense. Vamos pro vídeo, cheguei do trabalho agora, tem um monte de coisa para falar sobre o Fluminense, fiz o meu rascunho, tá aqui. Então tem a notícia do Fluminense para passar para vocês, tá chovendo, a luz pode acabar a qualquer momento, então vamos pro vídeo. Então o Fluminense está interessado, foi oferecido o jogador. Primeiro, o jogador foi oferecido ao Fluminense, o Fluminense se interessou. O nome dele é o Ángel Romero. Jogou no Corinthians aqui, foi titular do ataque do Corinthians. Então ele foi oferecido ao Fluminense e agradou a comissão técnica. Mas a obrigatoriedade, tinha uma obrigação de pacote, né? Você vai, leva o Ángel Romero e leva junto o Oscar Romero. Aí, olha o que é interessante nisso tudo aí. Para levar um irmão, tem que levar o outro que é irmão gêmeo, mesma idade, 29 anos. Mas o interesse do Fluminense acabou esfriando. Por que esfriou? Primeiro, a obrigação de levar o irmão junto. O Fluminense estava interessado no atacante e não queria o meia. Porque tem muito meia no Fluminense, né? Tem o Nenê, que faz um bico danado quando vai para o banco de reserva. Tem o Ganso, tá vindo de contusão. Tem o Casares, tem o John Arias, que faz função também de meio campista. Então tem bastante jogador ali. Tem o Gustavo Apes, que o Fluminense acabou de fazer uma contratação, contratou ele, comprou 50% do Nova Iguaçu. Então o Fluminense não se interessou pelo Oscar Romero. E também, essa obrigação de levar o irmão junto, o valor salarial ia lá para o topo. O Fluminense não tinha, o jogador está livre no mercado. Os dois saíram do São Lourenço, rescindiram o contrato, estão livres. O Fluminense apenas pagaria o salário desses dois jogadores. O problema é que o salário dos dois jogadores juntos chega na casa de 1 milhão e para cima. Mais de 1 milhão de reais. Então viria os dois aí com praticamente 500 pau para cada um. Então é muito dinheiro. Se fosse apenas um jogador, que é o Ángel Romero, que o Fluminense se interessou, tem números interessantes. Esse camarada jogou 222 vezes com a camisa do Corinthians. É o artilheiro da Neoquímica Arena, lá do Itaquerão. Ele é o artilheiro, é o jogador sul-americano que atuou com a camisa do Corinthians, que mais entrou em campo com a camisa do Corinthians. Então o camarada fez uma boa passagem pelo Corinthians. Ele fez o quê? 27 gols com a camisa do Corinthians. Tem 29 anos, joga em duas funções, joga na ponta direita e faz função também de centroavante. Jogou algumas partidas como centroavante do Corinthians, cai pelos lados do campo. Na minha opinião, não é um grande jogador, um jogador meia boca, mas é titular da seleção paraguaia, é melhor jogador do que o Luca, joga bem mais do que o Luca. Tudo bem, mas o camarada ser melhor do que o Luca também não quer dizer grandes coisas, né, Alexandre? Vamos lá. E o Oscar Romero, na minha opinião, é melhor jogador do que ele, do que o irmão, que é o Ángel. Acho o Oscar Romero mais útil, é um bom jogador de meio de campo, tá numa baixa. Os dois saíram do São Lourenço. O São Lourenço não fez tanto esforço para que eles permanecessem, teve que dar uma baixada na folha salarial, coisa que o Fluminense precisava fazer e não fez ainda. E a coisa ficou nesse impasse, o Fluminense acabou esfriando o interesse, não tem interesse de pegar os dois jogadores e acabou não ficando. Vocês sabem muito bem que em dezembro tem um contrato do Nenê acabando, tem um contrato do Abel também acabando, também tem um contrato do Egídio no final, do Hudson também. Só esses 4 jogadores, Egídio, Hudson, Nenê e Abel, dá quase 1 milhão de reais. A economia desses 4 jogadores saindo em dezembro. Poderia muito bem pegar esses 2 jogadores. O problema é o seguinte, o que me deixa um pouco com o pé atrás desses 2 jogadores é que, segundo informações do Leandro Dias, do Netflix, que pesquisou, se informou com pessoas ligadas ao jogador, essa notícia quem trouxe foi o Paulo Brito, do Netflix. Então o Leandro Dias trouxe algo a somar a isso. É o problema de vestiário desses 2 irmãos. Eles são jogadores que costumam se isolar dos demais atletas do elenco. Tem dificuldades no vestiário de comportamento, de relacionamento com os outros jogadores. E não foi só uma informação do Leandro Dias, foi também de uma pessoa muito séria, que é o Daniel Macri, do Flu Uruguai, que conhece o futebol sul-americano, conhece a vida dos 2 jogadores. Eles têm dificuldades de relacionamento e os jogadores do São Lourenço também não estavam, não eram amigos desses 2 irmãos, queriam ver eles pelas costas. Por isso que a rescisão saiu com muita tranquilidade.
desses dois atletas estão livres aí no mercado e com dificuldade de se encaixar em algum clube, ainda mais com essa obrigação de irem os dois juntos. Então tem isso tudo, tem o salário de 1 milhão para pagar para trazer esses dois jogadores, a obrigação de trazer o irmão junto e também tem um problema de relacionamento desses dois atletas no vestiário. O Fluminense já tem um grupo bem complicadinho, que é o Nenê, que é o Ganso, tem o Fred, tem jogadores... O Fred nem tanto, o Fred não arruma problema, mas é um jogador que tem sua liderança, né? Costuma formar um grupo de jogadores perto de si. E o Fluminense já tem um elenco bem experiente, que qualquer centelha, qualquer problema pode gerar um racha no grupo. E trazendo esses dois jogadores que gostam de se isolar e tem problema de vestiário, me deixa um pouco preocupado. Mas vamos lá, o Fluminense tem que continuar no mercado sul-americano, o Fluminense tem que continuar procurando jogadores para reforçar o seu elenco, o Fluminense precisa se reforçar, principalmente na função de centroavante, porque eu acho que o Abel Hernandes não deve ter o seu contrato renovado. A gente tem a opção agora do John Kennedy. Agora não, né? Já tem um bom tempo que o John Kennedy precisa ter mais chance na equipe profissional. Fluminense 2, Vasco 2 pelo Brasileirão Sub-20. O John Kennedy arrebentou, fez um golaço. Não sei porque ele perdeu espaço. É uma opção bem mais útil e necessária do que o Luca. O John Kennedy cai pelos lados do campo e também pode fazer a função de centroavante. Está aí em São Januário, 2-2, 2 gols do John Kennedy e um deles um golaço. Então tem que voltar a ser utilizado. Acho que tem no elenco tricolor jogadores para suprir essas necessidades. Eu acho que o Fluminense tem que peneirar melhor e procurar jogadores em outras posições em que o Fluminense não está focando e não está procurando. Exemplo, lateral esquerda e lateral direita. O Fluminense tem que focar nessas duas laterais. É até mais importante do que o meia, no caso viria o Oscar Romero para essa função e o Angel lá no ataque. Na base, tem jogadores para essas funções. O problema são pelos lados do campo, nas laterais, que o Fluminense precisa se reforçar e não está atentando para isso. Outro assunto bem importante, o Fluminense acertou a contratação do Caio Paulista, ex-Tombense, em definitivo por 5 temporadas. Então o Fluminense fechou a contratação do Caio Paulista por 5 anos. O Flu comprou 50% dos direitos econômicos do Caio Paulista por $1,5 milhão, que é cerca de 8 milhões de reais. Meu Deus, o Uran deve estar rindo de orelha a orelha com esses 8 milhões. O Fluminense vai parcelar esse valor, que é grande, por apenas 50% do jogador, que não é também essa enormidade toda de atleta, e serão pagos até o fim de 2023. O Fluminense vai pagar em parcelas até o ano de 2023 esses 8 milhões de reais. Eu acho muito. Espero que o Caio Paulista responda em campo, continue atuando bem, para esse dinheiro não se tornar maior do que ele já é. Né? Porque são 8 milhões de reais. Se ele não corresponder, se o nível dele cair, a gente vai sentir bastante a falta desse dinheiro no bolso. Mas se ele corresponder, continuar jogando bem e no futuro gerar uma venda maior do que o Fluminense está gastando com ele, aí tudo bem, beleza. Mas aí só o futuro vai nos dizer. O Luca realizou exames de imagem e teve detectada uma lesão muscular no posterior da coxa esquerda. Então o Luca teve realmente uma distensão muscular séria, está fora do jogo contra o São Paulo. Então uma boa recuperação para o Luca. Não precisa ter pressa, cuida direitinho para voltar bem curado para poder ajudar o Fluminense. Mas não precisa ter pressa, Luca. Tem outros jogadores que podem ser utilizados, como John Kennedy, Matheus Martins. São garotos da base que podem muito bem suprir a sua ausência. Sem pressa, garotão. Marlon deve permanecer no Fluminense até o fim da temporada. Essa é a notícia. Não será mais emprestado pelo Fluminense à equipe do Fortaleza. O Fluminense fechou a negociação do empréstimo do Marlon com o Fortaleza. Então, a ideia da diretoria é permanecer com o lateral e utilizá-lo até o fim dessa temporada. O contrato do Marlon com o Fluminense até dezembro de 2022. Então, tem um longo período aí de contrato. Espero que o Marlon tenha evoluído. Daquele último Marlon que saiu daqui, o Marlon foi para Portugal, foi para a Turquia, rodou a Europa. Eu acho que pelo menos ele tenha aprendido alguma coisa, principalmente no setor defensivo, que é o seu maior problema. Quando ele saiu aqui do Fluminense para ir para a Europa, o maior problema do Marlon era na marcação no setor defensivo. E a maioria das vezes, esses laterais, quando vão para a Europa, eles evoluem justamente nessa função do setor defensivo. Porque lá na Europa você tem que marcar para poder
jogar na equipe titular, e o Marlon foi titular, principalmente nesse último clube lá da Turquia, que ele era titular absoluto lá da lateral esquerda. Essa informação é da Bola, do site Bola VIP. Ok? Então vou terminando por aqui, pedindo aquele like esperto, a sua inscrição. Um beijão no coração, até o próximo vídeo. Fui!